Oi, pessoal! Estamos no terceiro episódio da segunda temporada do Ju Ferraz Cast. A minha convidada de hoje, Alexandra Gurgel, uma mulher que me inspira, me ensina, que criou o termo corpo livre e que é exemplo para mulheres como eu e todas nós. Venham comigo, porque aqui a gente vai falar sobre a história da vida dela, sobre os livros, sobre os empreendimentos e, mais do que isso, sobre o que é ser uma mulher livre. Compartilha, indica, comenta, dá regrã, porque a gente ama a audiência de vocês. Hoje é dia de emoção pura. Eu falei que antes de começar eu ia fazer uma declaração de amor, porque Xanda, ela fica até emocionada mesmo, porque ela foi a primeira mulher no Brasil que me ensinou o que é auto-amor. Então, através do seu trabalho, através das suas redes sociais, através da sua voz, eu entendi que eu também podia me amar, que eu podia me aceitar, que eu podia ser quem eu era. Então, para mim é um dia muito emocionante ter você aqui. Você é uma inspiração para muitas mulheres. Para mim, diretamente, tô aqui realmente, assim, lembrando da primeira vez que o seu conteúdo chegou na minha mão e como isso foi transformador. E eu queria te agradecer, porque você é uma mulher que abre caminhos para outras mulheres. Você abriu caminhos para mim, que entendi a responsabilidade de abrir, né, de estar nos caminhos, e fiz a mesma coisa com outras mulheres. Então, juntas somos uma unidade, juntas somos força, somos transformação, mas eu sou muito, muito, muito sua fã. Eu achei que você ia se apresentar, mas eu tive que fazer essa declaração de amor pra você. Agora você conta a sua história. Primeiro eu quero agradecer, eu tô sem palavras, porque é exatamente isso que você falou, né? A gente vai puxando uma outra, assim. Quando eu comecei na internet, eu sou Alexandra Gurgel. Muitas pessoas me conhecem por Alexandrismos, que era o meu @ antes. E quando eu comecei na internet, eu falava pra câmera como se fosse uma terapia, né? Eu comecei lá no YouTube e eu falava isso, parece uma terapia. Parece que eu tô olhando pra câmera e falando comigo. Até hoje, eu faço vídeos que eu tô falando pra mim. Então, eu fico muito feliz que isso atingiu as pessoas, e principalmente mulheres, de uma maneira muito sincera e honesta. E, às vezes, é difícil, né? Porque eu também tô no processo de me amar todos os dias. Sim. Eu subi um vídeo agora falando que eu quero me permitir ser amada por mim e pelos outros. Então, esse processo da gente se amar é um processo eterno, é pra toda a vida, né? Se a gente não gostar da gente, quem vai gostar da gente? A gente vai passar a vida inteira dentro desse corpo. Então, o meu trabalho, eu sou jornalista por formação, e eu comecei a fazer vídeo na internet pra realmente dividir, e se tornou hoje um movimento, se tornou hoje uma coisa muito maior do que eu, e que eu fico muito feliz, porque é isso que você falou. Eu fico feliz de ter te ajudado, eu fico muito honrada com as suas palavras, mas você também ajuda um monte de mulheres, você já me ajudou um monte de vezes. Que bom! A gente vai se ajudando com os nossos acessos, com as nossas possibilidades, e hoje a gente tem um monte de mulheres, sabe? Um monte de pessoas que estão aqui falando sobre esse assunto, com diversas vertentes, com críticas construtivas. Eu acho que quando a gente cria um movimento que mexe com a cultura do país, a gente tem que ter crítica, a gente tem que ter pessoas pensando de forma diferente, não hate, não ódio, mas falando assim, gosto do que você fala, mas eu só vou até aqui. Eu acho que não concordo com isso. Isso é importante. Então, hoje a gente tem um senso crítico muito grande. Hoje, quando a pessoa pergunta assim, Alexandre, como é que você começou na internet? O que você faz? Eu falo, sou influenciadora. E você fala de quê? Eu falei, já ouviu falar de gordofobia? Aí a pessoa fala assim, já. Eu falo, então, eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre isso no Brasil, já tem bastante tempo, hoje eu já falo de outras coisas. Caraca, você que falou de gordofobia. E eu fico muito feliz, porque antes, você sabe muito bem. Sei. A gente ficava explicando o que era gordofobia, a gente tinha que pode falar gorda. Até hoje a gente tem esses ABCs, né? Mas é muito interessante ver como entrou na cultura, deixou de ser uma moda, deixou de ser uma tendência e virou moda. É isso. Então, é uma coisa que, de fato, é real, sabe? A gente vê que, principalmente Rio, São Paulo, nos grandes polos, e em grandes cidades, esse assunto já é muito normalizado. Graças a Deus, Graças a Deus. Porque é uma angústia, né? Enquanto você falava, e você falou da coisa da moda, e eu acho que, assim, a gente existe. A gente sempre existiu. Corpos gordos, fora do padrão, sempre existiram. Eles só não eram
enxergados, né? Mostrados. Hoje, mostrados. Hoje, meu amor, a gente chega. Graças Sim. a Deus, né? Mas eu vou começar com uma pergunta para ver se você sente o que eu sinto. Nessas últimas 2 semanas, eu tive em alguns desfiles de moda. Aqui no Brasil e acompanhando... Eu gosto muito de moda, você também. Sim. Acompanhando a moda brasileira. E não tinha uma mulher gorda na plateia, na passarela. Não tinha... nos desfiles internacionais, mulheres gordas. E eu tenho sentido que já existe uma consciência coletiva, e principalmente Rio e São Paulo, né? Nós que vivemos de eventos, Sim. que palestramos, que estimulamos outras pessoas. Mas a moda, de um ano pra cá, eu tenho sentido um retrocesso. Você sente também? Sinto um retrocesso. Inclusive, tem amigas modelos, amigos também modelos, que dizem que é como se fosse só pra se aparecer mesmo e depois voltaram atrás. Isso não são vozes da minha cabeça, são pessoas que trabalham com moda que falaram pra mim que, inclusive, em desfiles brasileiros, grandes desfiles brasileiros, tipo a São Paulo Fashion Week e tal, que reúne, né, várias marcas, meio que, eu não sei, gente, isso me foi falado, tá certo? Que houve uma coisa assim do tipo, não vamos mais contratar pessoas gordas pra desfilar, entendeu? Então eu não sei até que ponto isso é real, mas de fato, quando a gente vê na passarela, a gente não se vê muito. E a gente tava se vendo, eu mesma desfilei, a Manu Xavier também desfilou. desfilei. A Letícia é uma das únicas que desfila, porque ela é uma modelo de fato, Isso. né? Rita Carreira. Rita Carreira é sem igual, né? Tá grávida Tá agora, grávida, maravilhosa. Eu amo a Rita, Eu minha também. amigona. E eu, ano passado, tive a oportunidade de ir pela primeira vez numa semana de moda, que foi setembro, Você outubro. arrasou, tá? Foi tudo. Eu fui convidada pela Caroline Vito. Você sabe que eu chorei? Ai, você chorou? Eu também chorei muito, amigo. Sabe por quê? Eu tô arrepiada Eu agora também. de falar. Eu vou te dizer por que eu chorei. Porque eu vi e eu senti a sua emoção. Cara, eu vi a Ashley Graham na passarela e eu vi milhões de modelos. Diversas modelos, diversas. Aí eu assim, gente, que é isso? Que eu tô vivendo aqui? E eu tava de frente pro pessoal da Dolce & Gabbana, pro Stephanie, pro Dolce. Tipo, pra todo mundo, eu falo assim, gente, o que tá acontecendo? Eu tô aqui, eu nadei e fui parar aqui. Isso é real, sabe? Tava na festa da Dolce & Gabbana depois, e eu falando assim, o que tá acontecendo, sabe? E foi muito interessante ver que saiu uma pesquisa que só 1% de desfiles foram voltados para corpos diversos. E se não fosse a Caroline Vito, seria 0,6%. Então ela foi responsável por 0,4%. Imagina, a responsabilidade. Isso na Semana de Moda do ano passado, né? Milão, não foi? Milão e Paris. Na verdade, Milão foi a soma de... Ela fez em Milão, mas foi a soma de todos os desfiles do final do ano passado. Então, a gente fica pensando assim, não é um retrocesso só no Brasil, é um retrocesso mundial. Mundial. Aí a gente vê que também, a partir de 2021, esse assunto do body positive, do corpo livre, ganhou muita força na pandemia. A gente sabe Sim. bem. A página do Corpo Livre, por exemplo, começou com 0 seguidores no início Hoje do tem ano. 1 milhão, não tem não? Não, tem 560 mil. Eu já acho que tem 1 milhão, porque Porque é muito grande. Como eu amo aquele conteúdo. Como vocês me fazem bem. Porque eu olho para aquele conteúdo e falo, essa é a minha turma. É isso. Desculpe ter interrompido, mas eu Não, precisava que te isso, dizer. é sobre isso. Mas é engraçado você falar que parece que tem 1 milhão. Também sinto isso, porque já foi virando outras coisas. Hoje a gente fala sobre conversas femininas. A gente fala de corpo, mas a gente tá falando por além do corpo, pra gente se amar em diversas formas, entendeu? O Corpo Livre em 2020, ele bombou muito. Foi o ano que eu entrei ao vivo nos jornais pra falar que era gordofobia, aquilo Você que eu não tava te fez falando. Fantástico? Fiz Fantástico. Eu lembro. Eu apareci de biquíni no Fantástico, que foi quando eu decidi lançar a página. A gente era uma hashtag e a gente decidiu, eu, Beto e Caio, lançar uma página pra concentrar ali tudo que as pessoas postavam, foto de biquíni, foto de lingerie, que as pessoas falavam, por que tem que se amostrar, por que tem que postar? Eu falo, meu Deus, mas as magras postas não falam nada. A gente não pode postar. E foi um movimento que começou muito no Instagram, porque é a rede social, né? Na época era, na pesquisa que saiu, acredito que ainda seja, mais nociva à saúde mental. Com imagens que basta você passar 30 minutos ali que você já se sente mal consigo mesmo. Então a gente começou tudo no Instagram para que a gente pudesse ressignificar no lugar onde a gente ficava mal mesmo. Sim. Então eu fico muito feliz com esse avanço da pauta também. Mas em 2020 foi um ano que bombou e 2021... começou o culto à magreza de novo. A história do Saint-Tropez, do Barbicó, né? Da Barbicó, enfim. Não tem isso? Do Heroin Chic, né? Foi a volta da calça de cintura baixa. É isso. Então, a pergunta que mais me fizeram, que eu dei muitas entrevistas, foi... será que esse culto ao corpo perfeito, ele sempre existiu? Ele só deu uma pausa? Ou vocês estavam só dentro de uma bolha, olhando só para um lado?
sabe? É Então, duro. é uma faca de dois gumes, é difícil entender. Eu acredito que sempre existiu. Só que muitos pontos estavam a favor. O fim das Angels, né? Acabou as Angels. Você viu que vão voltar? Ah, agora vai voltar. Só que será que vai ter gorda? A gente tem que, né, militar, não tem jeito, porque Pelo é uma menos loucura. Ashley Graham, É, tem que ter. sabe? Então, por que acabaram com as Angels em vez de botar Angel gorda e trans? Porque o problema todo foi esse. Porque não queriam botar nem trans, nem gorda. Sei. Então, aí vem a Rihanna mostrando que é possível com o Savage X Fenty ter corpos diversos, de lingerie, dançando até o chão, meu amor, lindamente. Ela fala assim, viu? É possível. É isso. Na cara da pessoa. Na cara. No mesmo ano que a Victoria's Secret acaba. Então, parecia que esse papo de body positive, de corpo livre, era mundial e uma tendência mundial, como estava dizendo o WGSN, os grandes pensadores, os grandes órgãos que pensam em moda, em tendências. Isso era real. Era uma tendência até 2021. Acredito que de 2021 pra cá virou moda, como a gente estava falando no começo. É isso. Então, entrou na cultura. Mas eu mesma faço parte de um time de pessoas que emagreceu. Não por conta da cultura da beleza. Por causa da saúde. Por causa da saúde. Mas aí é um outro papo, né? Do tipo, então você nunca cuidou da saúde? É uma loucura, porque você tá me falando disso, né? E eu fui vendo acho que tem uma semana ou 2 semanas, umas 3 semanas, e eu sei que você passou por um momento muito difícil, né? Com a questão de saúde, da endometriose, quase não sai. E, obviamente, a gente precisa se cuidar, porque a gente... Não é porque a gente é gorda, que a gente não quer ter longevidade, que a gente Sim. não é saúde, que a gente não quer se movimentar. Não é nada, não é sobre isso. Não. Somos seres iguais a todas as pessoas. Mas o que mais me incomodou, né? Quando você conta o que você está passando e por que você precisou passar esse processo todo, como os seguidores e as pessoas não entendem, Não. né? E não acolhem a necessidade física de um corpo humano, né? Dessa mulher, que é você, que é uma potência, que é pioneira, que ensina, porque... a gente até pode falar de moda, a gente pode falar de tendência, a gente pode falar que vai e volta, mas tem uma coisa que ninguém vai tirar da gente, e que você foi uma das primeiras. Nós temos um papel de educar a Sim. nossa sociedade, né? Pode ser que a gente, nesse momento, não esteja na passarela, mas a gente é referência para muita gente. A gente continua aqui. A gente tá vivo, né? O nosso corpo é uma forma de expressão. Agora, isso não quer dizer que você não tem o direito de emagrecer ou que você não precisa emagrecer. Sim. Às vezes eu tenho uns haters que falam assim pra mim, você é uma gorda frustrada. Você quer mesmo, o que você quer mesmo é ser magra a vida inteira. Saia daí, porque seu corpo não me faz bem. E eu vou dizer pra você, Xanda, eu, na verdade, demorei muito tempo pra me amar. Eu só consegui me amar realmente com uns 38 anos. E entender que eu tinha que olhar pra mim e me acolher, né? E aí, é esse exercício que a gente já falou um pouquinho. Mas eu quero emagrecer um pouco. E vou te dizer por quê. Porque o meu corpo... Eu tenho hoje 43 anos. Eu tenho 1,55 m. O meu corpo está pesado para o meu biotipo. Né? Isso não quer dizer que eu não tenho orgulho do corpo que eu tenho. Sim. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho, porque eu vejo você explicando, apesar das pessoas não entenderem, elas não querem entender, né? Elas não querem nem ouvir. Porque eu acho que, para entender, a gente precisa ouvir o outro. Eu quero te ouvir nesse sentido. Como é que você está fazendo essa transformação e como tem sido para você? Porque, às vezes, eu tenho a sensação que é cansativo para você ter que explicar o tempo inteiro o que você está vivendo. Sim. Antes de falar de mim, vamos falar de uma coisa, como você falou, de educação, né? Quando a gente pensa socialmente, pessoas gordas, a gente falando de gordofobia, a gordofobia afasta a gente de ir pra médico. Porque a gente vai pra médico pra ouvir o quê? Emagrece que resolve. Às vezes a gente tá com um problema no estômago e não é sobre eu emagrecer, eu quero cuidar daquele problema, mas o problema, a gordofobia médica é uma realidade. Então a gente não é tratado pelo nosso problema, a gente tem que emagrecer pra depois resolver. Até eu descobrir que eu tinha endometriose, demorou. Demorou pra ver que não, é porque você é gorda, porque você tem gordura visceral. Não, eu acho que eu tô com um problema no meu útero, no meu ovário, outras coisas, o endométrio. E só depois de muito tempo, graças à Anitta, tá? Que quando ela falou em 2020, na pandemia, que ela tinha endometriose e falou os casos, que eu entendi, cara, eu acho que eu tenho endometriose. Então eu levei muito tempo tendo crises de... menstruada, né? Crises de... É até difícil falar, porque é uma hemorragia, né? São dores absurdas que você se sente incapaz mesmo. Porque eu fico
Eu não era uma pessoa de ficar assim, sabe? Em posição fetal, sem conseguir trabalhar. Desmarcar trabalho, desmarcar coisas. Eu falei, gente... Tem alguma coisa errada. Porque pra sociedade é do tipo, é só uma cólica, eu tomo um remédio, pelo amor de Deus. Então, graças à Anitta, que eu sou muito fã, eu descobri... Eu também sou muito fã dela. Eu sou muito fã. Eu descobri que eu tinha endometriose, e aí eu mesmo já falei pra médica que eu tenho endometriose. Ela, tá. Aí fez exame de toque, e ela falou, é mesmo. E aí fiz todos os exames. Então, foi a primeira vez que eu fui tratada pela minha doença e não porque eu sou gorda. Então, de fato, isso é uma realidade. Tem uma pesquisa no Canadá que fala sobre isso, que a gordofobia afasta as pessoas dos médicos. Da busca pela saúde, de fato. Isso é um fato. E, ao mesmo tempo, pessoas magras também. Porque a pessoa acha que só por ela ser magra, ela não precisa ir pro médico. Porque ela é saudável. Porque é saudável pelo físico. Então, no fim das contas, nós somos criados, você sabe muito bem, pra que a gente seja magra, pra que a gente tenha um corpo perfeito. Então, ninguém ensina pra gente, quando a gente é criança, que... não, é que você tem que buscar sua saúde, comer coisas saudáveis, etc e tal, porque vai ser bom pra você. Não, é porque você vai ser magra, porque você vai ser bonita, porque alguém vai te desejar. Com 9 anos de idade, minha mãe me levou no endocrinologista, nos anos 90, e o médico falou pra mim que, olha, você não pode ser gorda porque ninguém vai te querer. Ele falou isso pra você? Eu tinha 9 anos. Meu Deus Quem é que tem que me querer com 9 anos? Segundo, ele tava certo, entre aspas, porque eu fui pra casa, eu fui ver os desenhos, fui ver as coisas, e tudo falava que o que ele falava era real. Porque abriu uma janela na sua frente. Eu não via ninguém gorda, que nem a gente tá falando agora das passarelas. Imagina nos anos 90, eu não via ninguém na televisão gorda. A única era preta. E ainda era empregada, ainda era numa situação subalterna. Não era num lugar de protagonista, de mocinha, de interessante, de capa de revista. Era isso. Então, parecia que ele tava certo, bem entre aspas, né? Então, eu cresci achando que se eu fosse magra, eu seria feliz. Isso é a história da maioria das brasileiras. Eu também. Né? Então, nunca foi pela saúde. Nunca foi pela saúde. Vamos você falar a verdade? Que eu tô preocupada com a sua saúde. Não. Nem a gente tava. A gente tava preocupada em ser bonita e ser magra. E ser amada. E ser amada por conta da nossa aparência. É muito triste isso tudo. Então, na minha história, eu ganhei uma liposcultura da minha mãe com 23 anos e silicone. E quando eu fiz essa liposcultura, eu passei a vida inteira me odiando, passei a vida inteira fazendo dieta restritiva. Pra mim, isso seria o auge da minha vida. Nossa, eu vou dormir e acordar magra. E você feliz? Feliz. Acordei realmente no dia seguinte com o peito aqui, magra. O médico falando, só não pode engordar porque vai cair isso e aquilo. E eu falei assim, tá bom. Ele amarrou uma faixa aqui na minha cintura, porque ele falou, olha, não consegui lipar muito aqui, porque você não tem cintura mesmo, hein? Mas tem uma faixa aqui apertando. Eu sei que eu fiquei tanto tempo infeliz querendo ser magra, que 3 meses depois dessa cirurgia, eu me lembro de me olhar pelada, assim, no espelho. E eu botei gordura, eu tirei gordura da barriga e botei no quadril, na bunda, porque eu não tenho muita tendência a ter gordura aqui embaixo. Eu me olhei no espelho e parecia Kim Kardashian. Na época ela tava surgindo a Kim Kardashian, era 2012, foi 2013 isso, ela surgiu em 2012, né? No Instagram. E aí eu falei assim, gente, eu tô igual a Kim Kardashian, só por que eu tô infeliz? Eu tava muito triste. E 3 meses depois dessa minha cirurgia, eu atento contra a minha vida. E graças à minha avó, que já está no céu, eu estou viva, porque ela me socorreu, enfim. Não vou entrar em detalhes, mas tive uma segunda chance. A partir desse momento que eu tive uma segunda chance, eu abri os meus olhos para a sociedade, para o que estava acontecendo, e eu era uma pessoa muito assim, sabe? Fui criada para ser assim, conservadora, muito fechada. E aí meus olhos fizeram assim, e eu conheci o feminismo, eu conheci as pautas sobre os nossos direitos de mulher. E eu falei, caramba, isso que acontece comigo acontece com todo mundo, sabe? Eu não tô sozinha nessa dor. Não tô sozinha. E foi daí que eu comecei a querer criar um canal. Eu comecei no Snapchat, na verdade. Aí o pessoal falou, faz um canal na internet, faz um canal no YouTube. E eu comecei a criar um canal para falar, gente, também passam por isso? Porque eu acho que a solidão da mulher gorda é real. Nossa, não sei o que. Então, é muito engraçado, assim, o meu começo. E tudo isso pra falar do hoje. Eu tô 9 anos, vou fazer 9 anos de internet. Eu comecei com 26 oficialmente, tenho 35 hoje. Então, eu comecei uma garota e hoje, pra mim, eu sou uma mulher, né? Uma mulher madura. Uma mulher maravilhosa, cheia de luz. Obrigada. Você é filha de Oxum? Eu sou de Inhansã com Oxum. Eu sou de Oxum com Ogum. Eu amo, a gente é tudo do Mas axé também, viu? A gente é tudo do axé. É, tudo do axé. Mas é que você brilha, você tem uma coisa. Ai, obrigada. Uma coisa de Oxum, assim. Tô até arrepiada. Eu amo. Isso, e essa parte da espiritualidade é muito importante pra minha vida também, na minha história. E é quando eu chego em São Paulo que isso se abre também. E eu fiquei muito tempo... Aí o que acontece? Quando eu comecei meu canal, eu parei de fazer dieta. Dieta era minha melhor amiga e inimiga. E quando eu paro de fazer dieta, eu começo a engordar. Porque eu fazia dieta restritiva, que levava a compulsão, mas aí eu parei total, parei de tomar remédio e comecei a engordar. Eu me permiti, como eu falei no meu segundo livro, eu me permiti. Então eu falava assim, eu não comia batata frita. Eu fiquei 2 dias comendo batata frita, até que chegou uma hora que eu enjoei. Falei, tá bom, tudo bem, eu entendi que eu posso comer. Já experimentei. Então foi um momento de permissividade, de alguma maneira? Foi.
Não vou falar que não. Foi. Então, meu corpo engordou. Eu também não tinha saúde. Eu comecei a fumar com 18 anos, porque me falaram que as modelos fumavam pra emagrecer. Imagina. Então, eu era uma pessoa que fumava, tomava refrigerante e comia, sei lá, uma banana por dia e Doritos. E salgadinhos, sabe? Então, assim, não era uma pessoa que realmente pensava em saúde, como eu falei. Então, a alimentação pra mim saudável era sempre focada em dieta. Então, não vou comer nada disso. Então, quando eu fiz todo esse caminho, eu engordei bastante. A última vez que eu me pesei, eu tinha mais de 125 quilos. E parei de me pesar e perdi todas as minhas roupas. E eu falei assim, nossa, o que tá acontecendo, né? Até que eu tive uma crise renal. Nunca falei isso na internet. Que eu fui parar no hospital internada. Eu quase morri com um abscesso no rim. Foi bem sério. Meu Deus. E aí o médico falou pra mim assim, o que você tá comendo? Aí eu puta, assim, sabe? Eu falando assim, o que é isso, gordofobia? Ele falou, não, o que você se alimenta? Aí eu... refrigerante. Já queria dar na cara dele. Já queria dar na cara dele. Aí o refrigerante, cigarro, salgadinho e uma banana. Só comia banana. Aí ele assim, pô... E eu, pra você ver como é que eu era desconectada do meu corpo, eu não percebi. Pra você ter um abscesso renal, você tem que ter uma infecção urinária que vai subir pra virar uma cistite, um problema na bexiga, que sobe pro rim. Então, assim, eu não tinha nenhuma conexão com o meu corpo, de entender o que estava acontecendo no meu corpo. E esse fato me fez olhar mais pra mim. Quantos anos você tinha, Xanda? Foi Isso tudo foi em janeiro de 2017. Janeiro de 2018. Foi quando fui chamada na mesma época pra fazer um livro. O meu primeiro livro, Pare de Se Odiar. O Danilo Gentili lá tinha me xingado na internet. A palavra gordofobia tinha surgido aí. Por conta dessa movimentação aí da internet, do Twitter, desses humoristas que não tem graça pra mim. E aí, o que acontece? Eu tenho que contar essa história pra chegar no hoje. Óbvio. Quando eu começo a me reconectar com a minha alimentação, eu falei assim, gente, mas eu vou fazer dieta? Aí eu procurei uma nutricionista que era não prescritiva, ela não passava dieta. E ela começou a me ensinar a comer. O quanto tinha a ver com, obviamente, com a nossa criação, com o julgamento. Ela falou assim, Xanda, como é que você come? Você come e você se julga se você come? Eu falo, claro. Ela, você come uma caixa de chocolate? Eu falei, às vezes, se tá na minha frente, eu como. Ela, então você come pela disponibilidade. O que você acha de deixar disponível na geladeira coisas que você gosta? Que legal. E que não seja, sei lá, só chocolate, só besteira, né? Aí eu, tá. E eu comecei o que você gosta de comer? Eu gosto de comer caponata de berinjela, gosto de comer isso e aquilo. Eu comecei a deixar as coisas prontas. Isso me veio um gatilho do tipo assim, mas isso não é dieta? E eu era muito antes de dieta, né? E aí ela falou, não, Alexandra, isso é programação. Você se programando pra você não comer uma caixa de chocolate. Igual a gente faz pra seguir nossa agenda. Exato, porque na verdade eu entendi que comer uma caixa de chocolate não é que eu sou compulsiva, é que eu tô com fome, tem aquilo na minha frente, eu vou comer aquilo. Na verdade, às vezes eu jantava uma caixa de chocolate. Eu também. Então, quando eu entendi esse clique de que na verdade não é uma compulsão, é porque tá ali, eu comecei a deixar coisas disponíveis que sejam consideradas saudáveis, com legumes, com frutas, que eu mesma comecei a cozinhar. Então, na verdade, foi uma reconexão com a alimentação, que nunca ninguém me ensinou. Que a gente deveria aprender na escola. Deveria aprender com todo mundo. E não do tipo... Eu comecei a comer pepino, eu falei isso agora num vídeo. Eu comecei a comer pepino porque eu achei gostoso. Porque eu só comia pepino naquela dieta da sopa, pra fazer o sopão. É horrível. Horrível. E aí eu falei, caraca, eu gosto de pepino. É gostoso mesmo. É gostoso pepino. É crocantezinho, dá pra comer com uma pastinha. Então eu me reconectei com a alimentação. Na mesma época eu me reconectei com o exercício. Porque eu malhava pra quê? Pra ter tanquinho. Malhava pra ter o braço duro, né? Meu braço não é duro, nunca foi. Mas eu malhava pra ser gostosa. Ok, quem malha pra ser gostosa, mas pra mim era um momento de desgosto muito grande. Então, por isso que o nome do meu livro é Pare de Se Odiar. Eu me odiava. Mesmo magra e sarada. Eu nunca fui, né? Mas a lipo não... Me deixou, mas logo depois eu engordei. Ah, entendi. Porque eu não me conheci naquele corpo. Eu não me reconheci naquele corpo. Vou te contar uma coisa que você não terminou de falar, mas eu acho que é importante. Sim. Eu, a vida inteira, quis ser magra. Se você entrar no meu closet hoje, quer dizer, hoje mais não, porque com 43 anos você tem maturidade. Mas eu tinha roupa do GG ao PP. Então, eu já vesti roupa 36, roupa 34. Todos os tamanhos. Todos os tamanhos. E eu achava, que nem você, que a minha tábua de salvação era ser magra. Que eu ia ser amada, que eu ia ser aceitada, que as pessoas iam me aceitar, que ninguém ia me abandonar. E tudo começou porque meu pai morreu quando eu tinha 15 anos, atropelado pelo próprio carro. E foi meu gatilho, meu primeiro gatilho de compulsão alimentar veio nesse dia. Onde eu comia pra tapar a falta de meu pai. Até aí, tudo bem. Eu
passei muitos anos da minha vida entrando no closet ou nos vestiários das lojas e eu me arrumava de costas pro espelho. Porque eu tinha vergonha de me ver. Eu não queria me enfrentar, né? E aí, um determinado dia da minha vida, sei lá, acho que com uns 35 anos, eu fiquei muito magra. Eu trabalhava nos Réveillons de Trancoso, você imagina o que era essa coisa, né? Correria. Mas é aquela coisa de todo mundo se mostrando, o corpo, a praia, o biquíni, a bolsa, aquela coisa boba, né? E eu tava muito magra. Mas eu nunca tive tão infeliz na minha vida. Tomava remédio, bebia, ficava doida, completamente desestruturada. Uma coisa que era quase um automutilamento, sabe? Uma mutilação mesmo, pra eu sentir aquela dor. E aquilo era muito profundo e era muito triste. Então eu não aguentei não te contar isso, porque é como você bem disse no começo. Sim. A gente não tá sozinha. Essas dores são dores muito sérias. Sim. E que precisam ser faladas para que outras mulheres não passem pelo que a gente passou, né? Porque normalizam isso. Pois é. É como se fosse normal a gente viver esse momento. Mas isso é normal, você tem que passar por essa dor pra você chegar lá. Então, isso é ensinado, no pain, no gain, né? É isso. Você tem que sentir a dor. Então, ela é cultuada e ela é venerada. Tipo, é incentivada pra que a gente sinta a dor. Pra que a gente... mas é porque você não conseguiu ainda. Você vai conseguir. Insiste. Insiste mais. Então, sinto muito, eu não sabia dessa parte do seu pai. Eu também tive vários casos de morte da minha família, de pessoas que eu percebia que eu comia pra me preencher. Porque eu sempre tive formas de fugir da realidade, né? Então, foi a comida no começo, depois foi o cigarro, depois eu tive uma época que eu fiquei bebendo muito, não como eu considerei alcoólatra, porque eu consegui parar. Mas eu... Sem nenhuma outra ajuda, né? Sim. Mas eu bebia todos os dias. Então, pra mim, era basicamente alcoólica, né? Então... Porque vai trocando a compulsão, né? Eu sempre trocava a compulsão e acredito que a compulsão, na minha visão do que eu vivi, era uma forma de fugir da realidade. Então, se a compulsão por comida, eu gostava de comer até aqui, entalar, porque eu só pensava enquanto eu tava entalada. Que duro. Então eu não pensava em mais nada. Não sei se pra você era assim. Eu sentia dor no estômago. Dor? E eu só comia, eu parava de comer quando eu sentia dor no estômago. Então, eu só parava de comer quando eu sentia dor aqui, ó. Que eu ficava quase vomitando, mas eu não conseguia vomitar. Muito duro. Eu me sentia péssima, porque nem pra ser anoréxica ou bulímica eu conseguia. Porque eu via lá nos sites, né, de anorexia e bulimia. Não, você tem que vomitar, bota a escova na língua e tal. E eu não conseguia. E eu ficava assim, caraca, nem pra fazer isso direito eu consigo fazer. Né? Isso é adolescente. Muito triste tudo isso. É muito triste. Então, tudo isso fala das nossas dores, né? A gente fala muito dos nossos pais, da nossa criação, mas eles também foram criados dessa maneira. De alguma maneira, a minha mãe, o meu pai, meus avós, eles me passaram esses ensinamentos porque pra eles era o certo, pra eles isso é saúde. Não, eu chegava na casa da minha avó, e se eu não comesse, e minha avó é minha grande paixão, assim, é uma mulher que me trouxe até aqui. Enfim, se eu não comesse, era uma ofensa pessoal. Era uma ofensa pessoal. Então, como é que você cresce numa família baiana? Que caruru, vatapá, sei lá, xinxim de galinha, acarajé. Como é que... Os almoços de domingo, eu precisava comer. Tinha que comer. Tinha que comer, os doces. Então, tem uma hora que você deixa de ter prazer, passa a ser obrigação, e depois vira comportamento. Sim. Né? A comida... e eu quero voltar na questão, né, desse momento que você está vivendo, mas eu vou te dizer, a comida por muitos anos, para mim, foi uma prisão. Sim. E a minha raiva, Xanda, é assim, eu fui uma mulher que quebrei muitas barreiras, né? Eu saí do Nordeste, Sim. Eu criei um filho praticamente sozinha, eu conquistei, tudo que eu tenho foi com a força do meu trabalho. E eu várias vezes perguntei, e pergunto até hoje, não tenho vergonha de dizer para minha psicóloga, para minha psiquiatra, por que eu não me sinto livre da comida, né? Eu não tenho o prazer de comer um macarrão e dizer que delícia. Não é sobre isso. Eu como, eu acho gostoso, mas eu falo porque eu comi. Então, tem um trabalho na minha vida ainda muito profundo, né, de fazer as pazes com a comida. Sim. Porque a comida, ela passou a ser um hábito, né, de salvação. Mas fale de você, porque eu te chamei aqui, não? Se eu ficar falando de mim. Não, mas isso é muito importante, porque é isso. Muita gente moraliza a comida desse jeito, assim. Por isso que essa reconexão com a alimentação, de você não se julgar e de você entender por que você come e de que maneira você come.
por que eu tô comendo aquilo e como eu me senti depois. Isso é muito importante, isso é terapêutico. Sim. Isso é muito importante. Depois, se quiser, até te apresento algumas Quero. nutricionistas nessa vibe, assim, que vão pra esse lado, que é basicamente fazer terapia nutricional. Eu quero bastante. Isso é muito interessante. Porque aí foi justamente nesse ponto que a gente parou. Eu comecei a fazer essa terapia nutricional, comecei a buscar ajuda. Eu queria me exercitar, tava pandemia, aí isso já foi 2020. Aí eu tava morando em Brasília com meu ex, eu não tinha o que fazer, né? Além de fazer vídeos e tal, eu tive o privilégio de não precisar sair de casa, né? Só me mudei porque eu tava sem grana, porque no começo da pandemia parecia que não ia existir mais influenciadores no Brasil. O mundo ia acabar, né? O mundo tava muito complicado pra todo mundo, né? E aí a gente se mudou pra Brasília e eu montei uma academia de crossfit. Porque eu sempre quis fazer crossfit, eu falei, então agora eu tô em casa sozinha, eu vou fazer. Pulei na caixa, fazia aquele negócio da corda e eu adorei. Com a minha personal, que era minha amiga, e ela falou assim, vou te dar aula à distância, segunda, quarta e sexta. E aquilo virou uma coisa que eu amei, eu fiquei realmente fissurada naquilo. E eu adorava, depois do exercício, assim, meu coração 160, caraca. E eu sentia meu coração batendo, assim. E aquilo me fazia muito bem. A liberdade, né? Livre. Eu ficava livre e eu falei assim, eu nunca me senti tão bem com o exercício. E aquilo foi... Eu realmente fiquei chapadinha de endorfina, entendeu? Aquilo me pegou de uma maneira que nunca tinha me pegado, nunca. Ao mesmo tempo, eu tava me descobrindo também como uma mulher... Eu já tinha me descoberto como uma mulher LGBT, mas eu tava me abrindo mais pra ser sensual, pra ser bonita. Porque eu passei por muitas violências físicas, de abusos, enfim, sexuais, na infância, na adolescência. E quando minha primeira vez foi um estupro. Então, pra mim, eu sempre fui muito fechada. Tem aquele livro Fome, da Roxane Gay, que não sei se você já leu. A história desse livro, a Roxane Gay, ela também escreveu o Bad Feminist, Má Feminista. E ela é uma mulher de quase 1,90 m. E ela era magra. E aí, acredito que com 13, 15 anos, ela sofreu um estupro coletivo. É bem pesado, gente, pelo amor de Deus. Tô falando coisas pesadas, mas é... Mas é importante. E aí, depois disso, ela engordou muito. Tipo assim, ela era uma pessoa magra, ela virou uma gorda maior, muito maior. Até o ponto que ela não conseguia nem mais ter mobilidade. E ela fala no livro que ela criou essa capa de gordura para que ninguém se aproximasse dela, nem se interessasse por ela, para que ela não passasse mais por aquilo. Eu me identifiquei muito com a fala dela. Porque eu não cheguei a ser uma mulher gorda maior, mas eu, além de ter criado uma capa de gordura pra me proteger e ninguém olhar pra mim, e mesmo assim ainda olhava, né? E eu ficava assim, eu virei uma mulher muito masculina, por assim dizer. Não que isso seja um problema, mas eu percebo que eu neguei muito a beleza do jeito que eu gostaria, né? Que você pode ser do jeito que você quiser, mas do jeito que eu sempre quis, sabe? Eu negava me maquiar, eu fazia vídeo, eu fumava na época, tinha mancha de cigarro assim nos vídeos, sabe? Na minha boca, assim, de tabaco. Sim. Tinha remela. Eu não tava nem aí, eu queria ser real demais. E fui muito real. Mas eu sempre neguei muito a beleza. Era quase como uma rejeição. Uma rejeição. Tipo eu entrando no espelho, olhando de costas. Exato. Então, cada um da sua maneira, né? E aí, essa reconexão com a beleza também foi importante pra mim. Porque eu fui chamada pra ser capa de revista nesse mesmo período. Eu assim, quê? Eu, capa de revista? E aí foi lá do Ela, do Globo, né? Que eu sou carioca. E, pô, ser capa do Ela. Eu amo Ela. Eu, como jornalista, já mandei tanta pauta pro Ela. Aí eu falei assim, gente, eu vou ser capa de revista. Meu Deus do céu. E aí, eu já tô caminhando muito na história, né? E a primeira vez que eu fui capa de revista... Eu juro pra vocês, eu dei a entrevista e eu falei assim, até pro pessoal da Matônia, né, que é a minha assessoria. Falei, Aline, eu acho que eles vão desistir. A minha história não serve de nada, não. E eu sou feia, né? O que eu vou fazer na capa de uma revista? E eu, assim, fiquei com milhões de gatilhos do tipo, Alexandra, foi ótima a sua entrevista. Eles vão fazer embasamento. Pra ser uma capa de revista, tem que ter várias fontes. Não se preocupa, vai dar tudo certo. Pelo amor de Deus! Ficou se mutilando, né? E foi lindo, assim. Quando saiu, eu chorei a beça. Eu falei, gente, é verdade. E logo na sequência, foi capa de revista, de uma revista também local, lá de Brasília, a revista Traços. E eu falei assim, caraca, que legal! Eu já tinha melhorado. Tá chegando. Tá chegando. A Xanda tá vindo, tá vindo. E isso foi muito importante pra mim. Foi um processo. E até que depois eu fui capa da Vogue, eu falei assim, não, acabou Agora o mundo. venci, amor, venci. Venci na vida. Venci. E ao mesmo tempo, tinha acabado de terminar um casamento, eu tava com a cara empipocada de espinha, que eu não costumo ter. E eu lembro que o Daniel Hernandes, que fez a maquiagem, eu falei assim... Amo ele. Você pode cobrir tudo? Eu sou muito real, mas eu não queria estar na capa da Vogue cheia de espinha. Aí, não se preocupa, eu vou cobrir, mas olha só, a gente, pra respeitar o corpo livre, a gente não vai usar Photoshop, a gente não usa mais. Eu falei, pô, hoje eu gostaria. Pô, até que hoje eu queria, viu? Eu queria Photoshop. Por favor, só um pouquinho, não dá? Mas aí eu já tava mais calibrada, mais treinada, mas ainda assim, a minha criança interior, assim,
Assustada. Assustadíssima, assustadíssima. E a minha terapia sempre foi voltada pra criança interior. Porque a minha criança foi muito machucada. Quem não foi, né? Exatamente. Então, sempre foi muito pra esse lugar. Beleza. Na mesma época, eu descobri que tinha endometriose com a Anitta, 2020. Então, fui descobrindo, não fiz nenhum exame ainda, porque ainda era pandemia. 2022, quando eu volto a morar em São Paulo, sou capa da Vogue. Nessa mesma época que eu termino meu casamento, eu começo a fazer todos os exames e é real a endometriose. Virou um problema. Como um diagnóstico. Um diagnóstico. Sim. E foi ficando cada vez pior as crises, de eu ser internada. Aí eu falei, gente, isso não tá normal. Não era só um ibuprofeno, algum remédio que passava. Eu tinha que tomar remédio na veia e olha lá. Então, nada mais passava. E aí, ainda assim, eu não quis fazer o que me recomendaram na época. Eu falei, não vou fazer dieta. Até parece. E eu também não queria tomar hormônio, não gosto de tomar remédio. Eu falei, não sei o que eu vou fazer. Vamos avaliar. Vou esperando. Vou jogando pra frente, né? Empurrando com a assim, barriga. É. E aí, não deu outro. Ano passado foi terrível. Foi um ano, assim, muito difícil. Eu comecei a namorar novamente. Comecei a namorar com a minha namorada atual, a Caroline. E tinha momentos que eu não conseguia ter relação sexual nem nada, porque a endometriose, ela é um problema que antes de você menstruar começa a doer e depois também. Meu Deus. Então, você fica Basicamente, basicamente 3 semanas. Você fica só uma semana bem. Entendeu? Então é muito difícil. E aí eu falei, não, eu preciso de ajuda. E aí comecei a buscar ajuda. Confesso que eu até fiz um vídeo falando que eu fui negligente, mas não fui, né? Mas eu só em 28 de dezembro do ano passado, que eu fui internada de novo, que aí foi seríssimo. Era a véspera do Réveillon. 28 de dezembro, era uma quinta-feira, eu acho. E eu fui internada, aí a médica falou assim, eu acho que é problema na coluna. Eu falei, não, endometriose. Esse que é o problema, é uma doença que leva 12 anos pra você diagnosticar no Brasil. Meu Deus! De fato. Mas é o quê? Falta de conhecimento? Falta de conhecimento. Entendi. Então, a sorte é que eu já cheguei no hospital falando que eu tinha endometriose, porque estavam querendo tratar meu problema de coluna, porque eu não conseguia nem andar. Falei, gente, não é coluna, é ovário. É aqui. Hello. É aqui, é útero. E aí, tá. E aí me deram um remédio certo, etc e tal. E eu falei na internet, a sorte da rede, né, do acesso que a gente tem pra rede. Eu falei na internet o que estava acontecendo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de alguém especializado mesmo. Eu tô tratando com um ginecologista aqui e ali, mas eu preciso de alguém que vai me dizer. E foi assim que apareceu a doutora Wélida e a doutora Juliana, que é a ginecologista e a nutricionista, focados nesse tema, que vieram, começaram a me tratar e falaram assim, você não quer tomar hormônio? Eu falei, não. E na época eu também fumava cigarro. Então, hormônio com cigarro, a gente sabe que dá trombose, né? Óbvio. O que eu fiz? A opção que ela me deu foi, olha, se você fizer uma dieta restritiva, é bem restritiva, a gente pode descartar já se isso funciona ou não pra você, pra depois a gente ter que entrar com hormônio. É o caminho mais difícil, mas pode ser mais fácil pra você no momento onde você não quer tomar hormônio. Eu falei, ok. Eu sempre prefiro o caminho mais difícil primeiro. Falei, vamos lá. Aí tiramos glúten, lactose, açúcar, álcool. E como foi isso? Carne vermelha, milho e feijão. Porque o milho e feijão são food maps, né? Que Sim. são comidas muito fermentadas e que, pra mim, a gente viu que eu não tava fazendo bem. Foi muito difícil no começo. Assim, completamente difícil. Está sendo ainda. Mas janeiro inteiro eu não consumi nada disso. Fevereiro também. E aí começou o carnaval. Meu Deus. Aí eu viajei carnaval inteiro. Fui pra todos os carnavais do Brasil. Fui chamada pra ir sem uma gota de álcool. Aí eu assim, tá. Mas enfrentou. Enfrentei, dormia 2 horas por noite, foi tudo. Mas sem uma gota de álcool, tomava só energético. Que legal! E aí, assim, é bem difícil você ter uma vida também de comer com essa restrição na rua. Sim. Então, mas sobrevivi. E foi tão bom porque eu tava menstruada no carnaval. Sem dor. Dançando 24 horas, sabe? Fui em todos os carnavais do Brasil. Livre. Aí eu falei assim, gente, isso funciona. Isso é real. Então, as minhas 2 menstruações de janeiro e fevereiro foram perfeitas. Por causa da alimentação. E assim eu falei, gente, eu vou manter isso. E continuei em março, continuei em abril. Claro que eu comi uma coisa ou outra errada no meio do percurso, até pra ver como é que eu me sentia muito mal. Eu consegui botar o álcool de volta. Eu tirei o cigarro. E aí eu botei o álcool de volta, porque não que eu goste de beber tanto, mas assim, algum eventinho ou outro socialmente é legal. Um vinhozinho, é gostoso, vai. Por favor, vai. Por favor. E não me faz mais mal. Botei a carne vermelha um pouco de volta, me faz mal. Então, na verdade, eu tô testando o meu corpo. Eu tô com uma consulta marcada semana que vem com a nutricionista pra tentar botar o glúten. Mas o glúten é muito difícil, porque não digere. Eu passo muito mal. Eu falei isso na internet. A restrição leva à compulsão mesmo. Tem estudo científico que comprova isso e eu estou vivendo isso na minha pele. Porque eu não me restringia há 7 anos. Eu tava 7 anos sem dieta.
E agora que eu tô fazendo dieta, se você bota um saco de pão francês na minha frente, meu amor, eu vou comer 15. Ou tudo que tiver Mas na você minha... passa mal depois. Passo mal pra caralho. É, Ó, o imagina. palavrão. Não Passo tem mal problema. a beça. Passo mal a beça. É assim, Xanda, tá, gente? Amiga, outro dia, eu compraram pão lá em casa, né? Pra botar pros preto velho. Aí eu falei, não, deixa eu comer aqui. Aí eu comi 3. Eu comi 3. Eu passei tão mal. Do santo. Do santo, é. É que a gente... Foi dia de preto velho, Eu segunda-feira, né? Dia 13 de maio. Aí a gente comprou vários pães. Aí eu falei assim, esses pães aqui eu posso comer? Aí eles, você não pode comer glúten. Eu falei... Só um pouquinho. Acho que foi o dia que eu subi um vídeo, inclusive, sobre isso. Eu falei, gente, que irônico. Aí eu falei, não, vou comer, vai dar certo. Aí comi um, aí depois, pô, é bonzão, né? Ah, é muito Aí, bom. aí eu falei, só mais um, pra molhar no café. Puta, é muito bom, meu Deus. Cara, eu passei o resto do dia muito mal. E com manteiga? Com manteiga. Ah, claro. Mas manteiga não me faz mal, Não? sabia? Manteiga é a única coisa que eu mantenho. Muito raro, mas não me faz mal. Amiga, eu passei tão mal. Eu passei tão mal de ficar rotando. É, imagina. De ficar com uma dor aqui, assim. Eu tomei Vonal, sabe? Aqueles remédios mais fortes, assim. Pesado mesmo. E eu assim, caraca, não dá. Não dá. Tudo bem, também comi 3. Se fosse antes, sem dieta, eu comeria 1. Então tá sendo assim, eu perdi... Eu tô falando a beça, né? Me perdoa. Mas você tá falando maravilhosamente bem, eu quero te ouvir. Mas é que eu perdi 15 quilos nesse processo. E até fiz uma propaganda pra ter doação lá pro Rio Grande do Sul, falando como perder 15 quilos em 4 meses. Aí depois eu botei o Pix do Rio Grande do Sul. Porque as pessoas se interessam, né? Óbvio. Mas eu emagreci muito nesses últimos meses. E aí vem a questão que a gente tava falando no começo. Ué, aí os seguidores, não todos os seguidores, mas... Claro, os haters. Ué, então você nunca cuidou da saúde. Porque se você fez dieta e emagreceu, você é gorda porque você quer. Primeiro, eu sou gorda porque eu quero sim. Me aceitei gorda. Essa tatuagem aqui foi a primeira vez que eu botei meu braço de fora. Esse aqui é meu corpo, entendeu? Que eu fiz em Fortaleza, inclusive. Depois eu nunca botava meu braço de fora. Então eu me aceitei e me conheci, e me descobri, me olhei no espelho e falei, gorda. Sou uma mulher gorda. E assumi isso pra mim mesma. E isso foi muito difícil. Como você falou, você ficava de costas. Então eu me entendi na internet, me entendi como uma pessoa famosa, como uma pessoa que tem algo a passar pros outros, como uma mulher gorda. Eu me olho no espelho, confesso que até hoje eu me olho no espelho e eu falo assim, eu te entendo. essa sou eu. E a projeção é que talvez eu emagreça mais. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O importante Só é você tá bem, com saúde. eu perdi mais de 300 peças de roupa, eu perdi 25 centímetros só no meu quadril, porque geralmente, meu corpo é assim, né, triângulo O invertido. meu também é. Então eu emagreço mais embaixo. E eu fui pela primeira vez numa loja de departamento e pude comprar o que eu quisesse. E eu falei assim, gente, isso nunca aconteceu. Tô vestindo 44, 42. Eu falei, meu Deus! Ao mesmo tempo, dentro de mim, a minha adolescente interior fica assim, ó. Eu entendo. Caraca, tu tá usando 42! É maneiro pra ela. Mas eu, Alexandra Gurgel, internet, gordofobia, corpo livre, falo assim... Só que é isso que você falou, a gente tava falando antes de gravar. Corpo livre é sobre isso? Gente, corpo livre é sobre corpo livre. Você sabe que eu tenho um evento que esse ano, pelo amor de Deus, queria muito que você fosse. Aliás, queria convidar você para mediar um painel. Você, Beta, e o Body. Claro. Que eu convidei uma influenciadora magra para fazer um toque. Aí as pessoas falavam assim para mim, mas ela é gordofóbica, mas ela é preconceituosa, mas ela é isso, ela é aquilo. Eu falei, é o seguinte, o Body é o lugar onde as pessoas se sentem bem. Não importa se você é gorda, se você é magra, se você é grande, se você é pequena. O corpo livre, o body, é sobre isso. É sobre a gente se acolher. Exato. Sobre seres humanos que se transformam. Até porque, assim, a Lê de 15 anos, você não é mais essa mulher. Sim. Eu não sou mais a menina que chego na Bahia. Eu tinha um apelido de Jubola. Jubola. As pessoas me apelidaram de Jubola quando eu tinha 15 anos. Então, era como se eu tivesse sido marcada com aquele nome. Eu chego na Bahia com 43. As pessoas ainda me chamam de Jubola. Sério, amiga? E aquilo dói em mim. E aquilo, antigamente, eu fingia que não doía, né? Hoje eu falo, meu nome é Juliana Ferraz. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, a gente pode ser quem a gente quiser. Porque a mensagem que a gente passa, a mensagem que você passa, a mensagem que eu passo, que tantas outras mulheres passam, é assim... Lugar da gente onde a gente quiser. A gente vai ser o que a gente quiser. E tá tudo bem, tá com 15 quilos mais magro, 20 quilos mais magro, 10 quilos mais gordo. Não é sobre isso, né? É uma frase bem clichê, assim, mas eu gosto muito de falar isso. Principalmente quando eu tô no lugar que eu percebo que as pessoas se incomodam, que eu cheguei
por eu ser uma mulher fora do padrão. Uhum. E eu falo muito, né? O tamanho do meu corpo, ele não me define. Ele não me define. O que me define é o meu caráter, a mulher que eu sou, a minha conduta com as pessoas. Então, é difícil mesmo, né? Quando você me conta essas histórias todas, eu me vi tanto em você, eu me vejo tanto em você. E eu acho que uma das coisas mais potentes do podcast é que eu posso estar por inteiro com mulheres como você, sabe? Aprendendo, porque... Sabe quando você fala que os vídeos são sua terapia, eram sua terapia? Uhum. O podcast é minha terapia, porque o que você está dizendo reflete aqui em mim, né? E o que a gente está trocando vai refletir em outras pessoas. Então, é muito, muito, muito profundo e muito forte. Para encerrar, eu quero falar de futuro, né? Você é uma mulher que lançou 2 livros, você fez a Casa Corpo Livre. Você não para, porque você tem milhões de projetos, né? Você vira e mexe, tem alguma coisa nova. Eu vejo você assim, você é incansável, né? No sentido de toda hora você se supera. Você sobe degraus, você inspira, você cria, você estimula. Qual é o futuro? O que você está pensando? Ou nesse momento você está só vivendo? Eu tô vivendo, quando eu escrevo muito também sobre o que eu vivo, né? Tanto que os meus livros, eles falam num tom de educação, sociedade, mas a minha história tá permeando tudo. Eu tô escrevendo o meu 3º livro e é muito curioso, porque eu não sei se eu vou terminar esse livro magra. Você entende que o fato de eu me achar e de eu me ver uma pessoa magra, você sabe muito bem como é isso na pele. É irônico. É irônico. Né? O meu 3º livro, ele fala mais ainda sobre o corpo livre, ou não sei. Falei com a editora, eu falei, eu não sei o que eu vou falar no livro, eu tô só escrevendo. Então eu tô escrevendo como eu me sinto, eu tô escrevendo que problemas que a gente leva pra terapia, que parece, quando a pessoa levar pra terapia e fala que tá feliz demais, mas eu falo assim, cara, e se eu tiver uma barriga tanquinho? Como vai ser? Como que vai ser isso? Tipo, eu não tô fazendo tudo pra isso, mas e se acontecer isso, o que eu vou fazer? Sabe? Aí você vai só viver, tá tudo bem. Então, na verdade, eu tenho muitos planos, eu tenho muita vontade de ir pra televisão, eu tenho muita vontade de... Uma coisa que eu me descobri nesse tempo é que o que eu tenho pra falar, para além da pauta, eu sou uma pessoa interessante, você entende? Claro! E parece que eu sou arrogante quando eu falo isso, mas eu me descobri como uma mulher interessante. Eu lembro que tinha uma terapeuta minha, que ela falava tudo que eu falava na terapia pra minha mãe. Eu tinha 20 anos. Mentira. Aí, quando eu soube disso, eu parei de ir nela, né? Claro. Aí, 2 anos depois, a minha mãe falou assim, você não sabe, encontrei com a fulana, e ela perguntou se você tava namorando. Eu comecei a fazer terapia porque eu tinha terminado o meu namoro na época. Aí, porque eu queria morrer e tal. Aí ela falou, aí a minha mãe falou, eu falei que você tá sozinha. Aí a fulana virou e falou assim, nossa, mas ninguém acha a Alexandra interessante? É possível. E isso ficou muito na minha cabeça, assim, do tipo, caraca, eu não sou interessante. Eu sempre achei que eu poderia ser interessante. Porque eu já não era bonita, né? Eu era uma pessoa que lia muitos livros. Você não se achava bonita, Não né? me achava, né? Eu já não tinha muita coisa pra oferecer na minha imagem, na minha cabeça. Então, eu me reconhecer, de fato, como uma mulher interessante, eu adorei quando a editora falou pra mim assim, Xanda, escreve. Escreve. O que vai ser disso, a gente não sabe, mas escreve, porque a gente quer saber o que você tem pra falar. Aí eu assim... Nossa, que legal! Então, assim, a literatura pra mim é um sonho. Como eu me peguei muito tempo lendo a minha vida inteira, até pra fugir também da realidade, pra viver outras realidades, e eu tenho muitos sonhos, assim, de escrever uma coisa e virar uma coisa na Netflix, uma série, sabe? Legal. Eu tô escrevendo muitas coisas que são reais, né? É autoajuda e é não ficção. Mas eu quero escrever não ficção, já tô escrevendo não ficção também, que vai pra outro lugar. Então eu imagino que eu quero muito ir pra esse lugar também. Ir pra um lugar de televisão, da minha voz ser ouvida, para as mulheres em geral, para as pessoas em geral, para além da pauta do corpo, que é muito importante, que a gente sempre vai continuar falando, né, amiga? Mas a gente é mais do que isso. Eu acho que isso é a coisa mais importante de a gente falar. Sim. Porque, obviamente, não tinha como a gente não se encontrar e não falar sobre o corpo. Claro. Mas somos mulheres empreendedoras. Exato. Somos mulheres, acima de tudo, com várias questões, né? Queremos ter relações. Viver experiências, viajar, ter amigos. Então, assim, um dia, a Dani Rudes, que você conhece, claro, maravilhosa, minha amiga, que já esteve aqui, eu liguei pra ela e falei, eu queria te pôr no body, no talk sobre maternidade. Porque ela é uma mãe solteira. Sim. E ela me liga e fala assim pra mim, mas Ju, muito obrigada por isso. Eu falei, muito obrigada por isso. Ela falou, as pessoas só me chamam pra falar sobre o meu corpo.
E ali eu entendi, né, o quanto a gente se permite entrar em caixinhas. Sim. Né? Como a gente é estereotipado de um jeito e fica de um jeito. Às vezes, os jornalistas me ligam, a Index, que cuida da minha imagem, e fala assim, quer falar... Eu tive 2 burnouts, não sei se eu já te contei isso. Porque quer te entrevistar para o burnout. Eu falei, meu amor, o burnout foi em 2018. Eu emprego 300 pessoas, eu sou líder de 6 empresas, eu construo marcas, né? Sabe? E é isso. Olha o poder que você tem, Alê, né? O poder de conectar, o poder de encantar, o poder de ensinar. É muito maior do que a gente falar do corpo. E vou te dizer mais, né? A gente não precisa dar satisfação. Não. Apesar de... Exato. Apesar de, porque a gente tem uma comunidade. A gente tem pessoas que se inspiram, né? Mas eu vejo uma mulher gigante, sabe? Uma mulher brilhante. Eu vejo Oxum aqui na minha frente. É verdade verdadeira. E eu acho que você tem... Eu tenho certeza que eu vou lhe ver na Netflix e me leve com você. Axé. A gente tem muita coisa pra viver. E eu acho que é isso que a gente tá falando aqui. Sobre a gente ter vontade de viver. É isso. Sobre a gente não desistir da vida pela nossa imagem, pelo que falaram pra gente, pelo que chamaram a gente, pelo que falaram que, você não vai ser nada na vida, porque você tem que ser assim, tem que ser assado. Então, eu vou sempre falar de corpo. Mas eu acho que a gente pode pensar e desejar ser mais. E se eu não tivesse falado disso e vivido isso, talvez eu nunca ia pensar nisso, de ser mais, entende? Então isso é muito bom, assim. Acho que a gente tem muita coisa pra criar, pra fazer juntas ainda também. Certeza. Com a nossa comunidade, que a gente tem uma comunidade hoje de mulheres incríveis que já vieram aqui. Eu acho lindo esse seu programa, trazendo essas mulheres, para que as pessoas vejam que não sou só eu, não é só você. Tem um monte de gente com várias visões. E é muito importante o seu trabalho. Você muito é maravilhosa. Obrigada. Eu te agradeço muito por todas as portas que você também abriu pra mim. Sempre, E a gente vai sempre se ajudando, sabe? Eu acredito muito no poder da comunidade. Tanto desse lado aqui, que a gente tá na frente das câmeras, quanto no backstage, Isso. quanto no offline, quanto a gente unir pessoas. Eu adoro unir pessoas, eu adoro reunir pessoas. E isso é muito importante. A gente tinha uma festa chamada Toda Grandona, né? Eu, Beto e Caio, antes da pandemia. E essa festa só tinha gente gorda. E a gente ia pra piscina, e as pessoas, elas botavam biquíni pela primeira vez em anos na vida, ou a primeira vez na vida. E é muito bom a gente viver isso. E você vê isso? Sentir Você não isso. chorava? Claro! Claro! Eu tô arrepiada. As pessoas, elas vinham do Acre, do Amapá, lugares que eu mesma nunca fui, e que vinham só pra poder viver uma balada onde elas se sentiriam livres. Então, no fim das contas, a gente tá falando o tempo inteiro sobre liberdade. O body é sobre corpo, meu amor. É isso. Sabe? Corpo livre é sobre a gente poder ser livre com o nosso corpo, do jeito que a gente quiser. Então, e o corpo é a nossa casa. É a nossa casa. É o nosso bem maior. É o nosso sagrado, né? É o nosso sagrado. Então, a gente tem que valorizar. Eu vou encerrar dizendo a você o seguinte, que eu desejo que as próximas gerações não precisem falar disso, porque a gente já abriu muitos caminhos. Você hoje me lembrou, eu não sei se você já leu esse livro, você que gosta de literatura, Torto Arado. Sim. Sabe as irmãs desmatando e abrindo, com o facão abrindo a mata? É você, Xanda. Somos nós. Somos nós. Axé. Obrigada, meu amor. Amiga.